Olá! Vamos iniciar a nossa live com o tema sobre como você pode criar a sua contribuição única, profissional, né? A sua forma de ajudar muitas pessoas. Como é que você pode desenvolver essa sua contribuição profissional para que ela seja derivada do seu próprio jeito único de ser, dos seus conhecimentos, das suas características, porque afinal de contas, você é uma pessoa absolutamente genuína, não é verdade? Então, como é que você pode transformar a sua profissão, a sua contribuição profissional como num formato que expresse todo esse seu potencial? Então, o assunto é sobre isso, né? E a nossa conversa vai ser especialmente dirigida a profissionais autônomos como terapeutas, né? Você é profissional da saúde, profissional da educação, líderes, certo? Ou seja, pessoas que trabalham com outras pessoas, ajudando, certo? Então vamos entrando, né? Pessoal que está chegando, bem-vindos. E aí eu vou iniciar então com uma pergunta, né, que eu tenho percebido ser reincidente para os profissionais que trabalham com outras pessoas, profissionais liberais e autônomos, né? Você tem a experiência de vir se capacitando e assim, ó, se capacitando numa sequência infindável de capacitações, se empenha muito em se desenvolver na sua profissão e mesmo assim você não se sente reconhecido, reconhecida por o que você faz? Como é que é assim essa sua experiência, né? Essa sensação? Você tem tido essa sensação de que parece que nunca é o suficiente, de que cada vez existe mais técnicas, mais cursos, mais conhecimentos e que existe uma baita de uma concorrência e que você não alcança aquilo que precisa alcançar para poder oferecer e ser reconhecido na sua contribuição. Como é que é a sua experiência sobre isso? Você se sente dessa maneira? Eu tenho percebido que isso é muito comum na experiência de terapeutas, de profissionais da saúde, profissionais da educação e líderes, né? E, obviamente, essa sensação de que eu não sei o suficiente, de que eu preciso me capacitar mais, ela é uma impressão que é uma impressão real, tá? Eu não vou dizer que ela é a realidade, né? De que você precisa sim tá sempre fazendo mais cursos, aprendendo mais técnicas para se sentir suficiente, para se sentir reconhecido e para ser uma autoridade naquilo que você faz. Então, eu vou demonstrar aqui na nossa conversa que este não é o caminho, mas sim essa sensação de que você precisa, de que sempre tem mais coisa para saber, mais coisa para aprender, de que você está ficando para trás e que tem muitas pessoas que sabem, né? E que a concorrência e tudo isso, essa sensação é uma sensação real, essa impressão é uma impressão que acontece, né? Mas ela é ilusória, tá? Não é isso que vai fazer com que você se sinta gratificada, gratificado, reconhecido, próspero, né? E nem que desenvolva autoridade naquilo que você oferece, ok?
E eu vou explicar sobre isso duas coisas hoje. Primeira coisa, eu vou explicar por que é que a maioria das pessoas, né, não se sente reconhecida pelo que faz, embora se empenhe muito, né, se capacite muito, e parece que nunca é o que chega e nunca é o que chega. Então, nós vamos entender isso aqui, por que que isso acontece, né? E a segunda coisa, nós vamos conversar sobre o que é, então, necessário para que você ganhe, né, autoridade naquilo que você oferece, para que você seja reconhecido, reconhecida como autoridade naquilo que você oferece, e disso decorra que você seja uma pessoa cada vez mais procurada, um profissional procurado, e ganhe mais e mais prosperidade a partir disso, tá? E nós vamos então discorrer, né, nesse caminho de o que é necessário para que você desenvolva essa autoridade. Você vai observar que um valor central, né, para que você desenvolva essa autoridade é você tornar único aquilo que você oferece, certo? Ou seja, é você saber, né, você saber perceber qual é a sua forma única, o seu jeito exclusivo de contribuir, né, dentro das suas características, dentro do seu potencial, aquilo que você tem de único como pessoa, você saber transformar isso numa contribuição profissional única, que seja exclusiva sua. Por quê? Porque a partir do momento em que o que você oferece profissionalmente, daquele jeito como você oferece, que você desenvolveu, né? É único, é só seu, então é só você que oferece, aquilo é exclusivo, né? Sendo exclusivo seu, você elimina toda a concorrência, porque como eu digo, passa a ser a sua contribuição sem comparação e sem concorrência, entende? Então é quando você realmente descobre aquele tesouro que você tem para oferecer para as pessoas, para o mundo, para a humanidade, né? Você desenvolve o seu legado. E antes de você chegar a isso, você tá só correndo atrás de repetir alguma coisa que alguma outra pessoa desenvolveu e contribuiu, certo? Então é necessário refletir sobre isso, né? E essa decisão de você fazer esse mergulho dentro de você e descobrir qual é a sua forma única, exclusiva de contribuir no mundo, isso é o verdadeiro caminho efetivo para você ganhar autoridade naquilo que você faz e ser procurado e ajudar muitas e muitas pessoas e ganhar prosperidade com isso. Se você for observar, todas as pessoas que são consideradas referências naquilo que oferecem, elas fazem isso, elas desenvolveram uma forma própria, genuína, autoral de contribuição. Verdade ou não? Né? Então, vamos entrando, pessoal. Coisa boa, bem-vindas. E assim,
E em contrapartida a isso, eu tenho visto no meio, né, dos terapeutas, porque trabalho com formação de terapeutas, né? Vejo os terapeutas chegarem pra gente assim, vindo de uma sequência infinita de aprender mais e mais e mais técnicas e aplicar mais e mais técnicas, né? Numa sensação de que isso é que vai diferenciar você da concorrência, né? A gente vê aí assim que existem muitos terapeutas holísticos, muitas terapeutas holísticas. Dentro das terapias holísticas temos uma infinidade de técnicas, né, de cursos para aprender isso, e nunca é o que chega, porque sempre tem o outro que sabe outra técnica e tem tem mais e mais formas, né? E a sensação de concorrência dentro das dentro das terapias holísticas é muito grande, né? Então, você tem vivenciado essa sensação, assim, de ter que estar lutando para conseguir ajudar as pessoas, para conseguir clientes, para conseguir pessoas que reconheçam aquilo que você faz, aquilo que você tem para contribuir. Parece que é uma luta conseguir ajudar, né? Me conta aí se você tem tido essa sensação na sua profissão. E aí, assim, e aí o que eu vejo é que a impressão, né, que os profissionais têm é que eles precisam cada vez aprender mais uma técnica e mais uma técnica para poder se sobressair e ter alguma clientela, né? O único probleminha de entender dessa forma, né, o seu desenvolvimento profissional, o único probleminha é que, assim como você, tem um monte de gente fazendo isso, né? A gente vê aí cada vez surgem novidades, né? E novos cursos. Tem cursos dando em árvore de técnicas terapêuticas para as mais diversas finalidades, né? E cada curso desses, ele vai ensinar aquelas técnicas para uma infinidade de pessoas que aprendem a fazer aquilo do mesmo jeito que todas as outras, né? Então, isso não diferencia ninguém. Aprender mais e mais a fazer as mesmas técnicas que já são aplicadas por muitas e muitas pessoas não diferencia o seu trabalho, certo? Então, aqui a gente chega num ponto em que é importante você fazer uma pergunta para você mesma, para você mesmo, né? Que é o seguinte: aquilo que você faz, que você oferece profissionalmente, é igual ao que você aprendeu num curso, numa formação, né? Ou seja, você aplica isso que você aprendeu do mesmo jeito que você aprendeu? Será que você está entendendo a minha perguntinha, né? Ou seja, você está no seu exercício profissional repetindo alguma coisa que alguma outra pessoa desenvolveu, ensinou para você e para mais uma infinidade de outros terapeutas, né?
e você aplica aquilo daquele jeito que você aprendeu? Essa é uma pergunta, tá? Você pode se situar aí como, por exemplo, um terapeuta que usa o reiki, que usa barras de Access, Theta Healing, até yoga, ou qualquer que seja a linha, a técnica, a formação que você fez, né? Você aprendeu aquilo e você aplica aquilo da forma como você aprendeu? Então, se faça essa pergunta, né? Nesse momento. Porque assim, se a resposta é que sim, eu aplico aquilo que eu aprendi, né? E eu estou repetindo aquilo que me ensinaram e que também ensinaram para mais uma infinidade de outras pessoas. E tem todo mundo aplicando a mesma coisa, né? Então, assim, se a resposta é que sim, tudo bem, claro, é de contribuição, certo? Tudo isso é contribuição. Contudo, esse não é o caminho para você ganhar autoridade naquilo que você oferece, entende? E nem é o jeito de você contribuir com o seu modo único, com aquilo que só você tem para trazer de contribuição para esse mundão, certo? Você percebe isso? Então, assim, uma coisa é isso, você ter um exercício profissional que é igual de várias outras pessoas. Nenhum problema com isso, se isso te satisfaz, né? Se isso tá dando para você a realização, né? Abundância, conforto, prosperidade. Se você tá satisfeito, se você sente que você tá no lugar que você tem que estar, perfeito. Agora, se existe dentro de você uma sensação de que você tem uma experiência de vida, de que você tem um conhecimento que você desenvolveu ao longo da sua vida, uma forma de enxergar, de entender, né? Sensibilidade, percepções próprias tuas. Se você tem um jeito, percebe que tem todo um potencial exclusivo, único, que você poderia contribuir muito com as pessoas, né? E que não está acontecendo, que não está contribuindo, que não está tendo esse reconhecimento e nem está tendo clientela suficiente para poder contribuir como você queria, então é com você que eu quero conversar hoje, porque é justamente o desenvolvimento desse caminho de como você pode desenvolver, né? Como é que você pode fazer com que a sua própria vida seja o legado que você tem para deixar e que você pode deixar para as pessoas. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, ok? Então, assim, a gente estava falando aqui, né, que isso acontece muito, assim, dentro dessa área, né, entre os terapeutas holísticos, assim, de você aprender, né, técnicas de terapias holísticas e repetir aquilo que aprendeu, né? E acontece que o que isso gera, né, gente? É
interessante isso, assim, porque uma abordagem holística, ela é uma abordagem integrativa, né? Holística significa a relação entre todas as partes do todo. Então, ela parte do princípio que cada pessoa, cada profissional tem uma como vou dizer assim, uma parte específica sua para contribuir no todo, né? Nesse todo holístico. Só que isso, entre os profissionais, os terapeutas holísticos, o que tem acontecido é que vocês têm se sentido num lugar de estar tendo que competir, concorrer, porque todo mundo aplica as mesmas técnicas do mesmo jeito, fazendo, né? Então tem aquelas técnicas, como eu falei algumas aqui agora há pouco, né? Que estão na moda, né? Que surgiram recentemente, que são excelentes para harmonização energética, são mesmo, mas que todo mundo faz aquilo do mesmo jeito porque aprendeu com o criador daquilo, com quem desenvolveu aquilo, né? E aí, os montes de terapeutas buscando concorrer por aquele mesmo lugar, de oferecer as mesmas técnicas do mesmo jeito, certo? E o que isso gera? Gente, gera uma sensação que provavelmente você vai perceber, vai considerar familiar, tá? Gera uma experiência de você entrar numa luta holística por um lugar ao sol. Eu criei essa expressão assim, porque é o jeito que muitos e muitas terapeutas se sentem numa luta holística, brigando por um lugar ao sol, né? Me escreve aí se você se sente desse jeito. E assim, numa batalha, né, para ter o mínimo de conforto na sua vida, de prosperidade, de remuneração. É assim ou não é assim? Né? Brigando para trabalhar, brigando para ajudar. Então veja, esse funcionamento, ele é completamente anti-holístico, né? Porque dentro de terapias holísticas, dentro de uma visão holística, cada um profissional, cada um de nós, cada uma de nós, deveria ser complementar e único naquilo que oferece, né? E não fazer mais do mesmo dentro de uma concorrência holística, né? Sim, Paty, é cansativo, né? Sim, e isso é assim, a maioria dos profissionais se sente desse jeito, né? E assim, por que isso acontece, né? Por que caímos nessa armadilha desse, vamos dizer assim, desse capitalismo selvagem aí, né? Tão anti-holístico, tão inorgânico, vamos dizer, não orgânico, né? Nós caímos nessa armadilha do sistema quando nós não oferecemos, nós não estamos contribuindo com o que é a nossa parte. E a maioria dos profissionais nem sabe o que é que tem de exclusivo seu para oferecer, né? Mas a verdade é que,
me acompanha aqui na lógica. Se cada uma de nós é uma pessoa única, não existe um ser vivo que se repete igual ao outro. Concorda comigo? A natureza não faz um ser igual ao outro. Então, por que é que a nossa prática tem que ser repetida? Por que que a gente tem que repetir as técnicas que a gente aprendeu, do jeito que aprendeu, né? Assim como tantas outras pessoas. Ou seja, por que que o nosso exercício profissional tem que ser massificado desse jeito? Uniformizado desse jeito? Não tem, tá? O mais coerente com uma visão holística é você contribuir com a sua parte que é exclusiva, que é única, né? E se você não está fazendo isso ainda, é por isso que você está se sentindo assim, exausto, exausta, se empenhando, se capacitando, né? Assim, nessa busca sem fim por conseguir reconhecimento, por conseguir clientela, por conseguir remuneração e tudo isso, certo? Então, dito isso, eu vou contar um segredo, que é o seguinte: tornar único aquilo que você oferece não depende das técnicas que você aplica. E nem depende de quantas técnicas você aplica. Nem quais são e nem quantas são. Certo? E exatamente por esse motivo que eu venho falando aqui, né? Porque técnicas muitas pessoas aprendem e aplicam. Então não é isso que vai tornar o seu trabalho, a sua contribuição única e o seu trabalho reconhecido, ok? Então, se você vem fazendo isso até agora, né? Já esse é um momento importantíssimo de parar, olhar para isso e tomar consciência, ok? Sair desse ciclo vicioso do sistema, né? Nada holístico, e entrar no ciclo virtuoso de realmente trazer a sua vida como contribuição, aquilo que você é, se espelhando na sua contribuição profissional, certo? Então agora nós vamos passar para buscar entender, né, de que se eu realmente para que eu realmente ganhe, né, a autoridade naquilo que eu faço e, portanto, reconhecimento, portanto, clientela, portanto, prosperidade, né? Se isso depende de eu tornar único o que eu ofereço, então vamos entender o que é necessário para que eu desenvolva isso, o meu trabalho autoral único, exclusivo, ok? Então, bom, vou começar dizendo para você que para que você desenvolva esse trabalho autoral exclusivo seu, né,
Isso depende de duas coisas. A primeira é você descobrir o que eu chamo de os seus superpoderes, tá? Que são, por que eu chamo superpoderes? Porque são as suas características únicas. As características únicas, o jeito único que nós somos, a nossa forma, o nosso interessante ponto de vista é só nosso, né? E esse interessante ponto de vista é a vista que nós temos do ponto onde estamos, que faz parte de um todo. O todo contém todos os pontos, certo? E cada um e cada uma de nós detém como contribuição a perspectiva a partir da qual nós estamos. É como se, assim, eu expresso como com uma lente de aumento uma característica que é do todo. Aquilo que eu tenho, todo mundo tem também. Só que a gente diz, são as minhas características únicas no sentido de que eu expresso elas de uma forma com uma lente de aumento. Em mim são características muito mais fortes, mas que espelham todas as outras pessoas. Tudo o que cada um de nós expressa é característica do todo, entende? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, se for usados pelo ego, né? Se tiver sob domínio do ego, a minha característica única, eu posso querer, vamos dizer, me sentir especial, né? Achar que eu sou melhor do que alguém por conta dessas características que só eu tenho. Mas essa vista distorcida, essa vista do ego é distorcida, tá? Por quê? Porque o ego, ele já se sente separado do todo. Ele não se sente parte integrante do todo, né? Aí, em lives futuras, nós vamos aprofundar mais também sobre o ego. Não é o caso aqui agora. Mas, eu tô trazendo isso para que você entenda que as características únicas que eu tô colocando aqui, que cada uma de nós tem, não é da perspectiva do ego, tá? É num entendimento de que são características que são de todos e de todas. Só que eu é que tô trazendo para contribuir com o todo essas características, ok? Então é essa diferença que eu tô querendo deixar claro aqui, certo? E uma coisa importante para quem tá assistindo, se tá claro, coloca entendi, se tem dúvida, coloca dúvida, tá? Porque são pontos complexos pra gente ir destrinchando numa live, não é verdade? Então, a primeira coisa importante para você desenvolver o seu trabalho autoral, né? É você descobrir os seus superpoderes, aqueles que cabem a você, as características que cabem a você expressar e contribuir, né? E essas são características que você traz do seu self. Quem tem familiaridade com a psicologia junguiana conhece esse termo, né? Então, o Jung, ele denominou, né, como self, essa nossa conexão interna, essa representação interna que temos da divindade,
da totalidade em nós, certo? Ou seja, na cultura oriental você pode chamar de eu superior, né? Então, que seja o seu self, o seu eu superior, a divindade em você, né? Esse seu centro da totalidade, ele tá em você e é possível você abrir o acesso para isso, né? Ou seja, tomar consciência de como é que é essa divindade interior que habita em mim, que atua em mim. Como é que são as características que essa minha divindade interior se expressa em mim? Certo? Então, isso é necessário, tá? Você acessar, você descobrir, você mergulhar nisso dentro de você, porque isso é o baú do tesouro que todos e todas temos dentro de nós. Então, não é uma coisa que só algumas têm. É todos e todas, né? Eu tô falando aqui pra você e eu tô me lembrando assim, tô falando todo mundo tem, né? Eu não sei quem que viu, eu coloquei no meu story, tava em São Paulo esses dias, eu tirei uma foto de uma pichação no meio da cidade. Coisa mais linda escrita ali, sabe? Faça o que você ama para que o que você ama faça você. Olha só, a pessoa se expressando a sua divindade no muro pichado de São Paulo. Então, sabe, qualquer uma pode realmente ouvir o que é que sabe essa sábia voz interna que fala com a gente o tempo todo. Verdade ou não? E a segunda coisa, né, que depende para você desenvolver isso é você entender como é que a sua experiência de vida ativa os seus superpoderes, tá? Então, primeira coisa, descobrir quais são os seus superpoderes. Segunda coisa, perceber, fazer um estudo da sua própria vida e perceber como é que a sua vida ativa esses superpoderes que você tem, tá? Por quê? Porque tudo o que nos acontece na nossa vida, tudo, é exatamente para ativar a nossa divindade interior. Para ativar aquilo que nós trazemos para expressar na totalidade. Certo? Então aqui agora, nos próximos minutos, eu vou explicar a primeira dessas coisas que eu enumerei aqui, né? Dessas duas coisas. Eu vou explicar sobre como descobrir os seus superpoderes, tá? Então vamos lá, os seus superpoderes. Então, como eu estava falando aqui um pouquinho, né, alguns minutos atrás, cada uma de nós, né, nós manifestamos aspectos próprios, né? Tudo que a natureza faz é diverso, né? É mais ou menos como se a totalidade, né? A divindade, a totalidade
tivesse se manifestado numa infinidade de formas específicas que compõem a totalidade, né? Então, disso surgiu tudo na natureza, e cada ser da natureza, inclusive nós, né, somos únicos, com características, aspectos próprios, né? Ainda sendo únicos e tendo aspectos próprios, nós somos partes do todo, né? É como se nós fôssemos, cada um de nós fosse um espelho da face divina, fosse um aspecto da face divina, né? Então a gente pode dizer que as suas características próprias, né, representam a face divina que você está espelhando, certo? E todas as partes do universo são conectadas e expressam a totalidade na conexão, certo? Só que todas as partes desse universo manifestam o todo em aspectos próprios. Olha que coisa mais magnífica, né? Que é a manifestação. A própria palavra universo, né? O verso são todas as versões unificadas, né? Um universo, certo? Então, é mais ou menos também como funciona um holograma. O holograma funciona assim. Num filme de um holograma, cada parte do holograma tem o todo. Tem o registro do todo. E o todo tem todas as partes também, né? O holograma inteiro tem todas as partes. Então, na manifestação, né, nós expressamos características únicas que só nós temos, né? E aí, assim, você pode até fazer uma metáfora com o organismo, nosso organismo, né? Se eu considerar o meu organismo como um todo, cada parte do meu organismo se expressa, tem uma contribuição a dar para o organismo todo, né? Os meus olhos, eu como um ser inteiro, só enxergo porque uma parte do meu organismo que está conectada com o todo me dá essa capacidade, os olhos, certo? Então, o nosso próprio corpo, ele é uma metáfora para a manifestação, né, da vida. E se o meu olho, por exemplo, estiver desconectada do todo, ele vai enxergar? Se o meu olho não estiver conectado no todo, no meu corpo, conectado no cérebro, sabe, com todas os nervos, os vasos, ele vai enxergar? Não, ele não vai enxergar. Então, ele tem uma contribuição própria a dar, que só ele, o meu dedo não vai enxergar.
Meu dedo não pode enxergar. Só quem pode enxergar é o meu olho. Mas para isso ele precisa estar conectado no todo. Certo? Por quê? Porque o todo é que traz o significado para tudo. Para o que eu vejo, para o que eu ouço, para o que eu sinto, para o que eu percebo. Não é verdade? Então, a gente tem aqui uma relação, né, da importância, da imensa importância de que cada parte do universo, inclusive nós mesmos, possamos contribuir com aquilo que nós temos para contribuir. E que somente nós temos para contribuir, porque somente nós somos como somos. Certo? E justamente por isso, esse é o tesouro que você tem. Por quê? Porque aquilo que você tem para contribuir, que é o único seu, é necessário para todas as pessoas. É necessário para o mundo. E enquanto você mesma, você mesmo, fica repetindo as coisas que outras pessoas contribuíram e que você não descobre qual é que é a sua lição própria, a sua aprendizagem própria, as suas características próprias para contribuir, fica faltando isso no mundo, porque é necessário. Porque você é necessário, você é necessária. E por isso você passa tanto perrengue. Sabe por que você passa tanto perrengue profissional? Né? Falta de condições materiais, falta de reconhecimento, insatisfação. Todos os perrengues que acontecem são exatamente para dizer para você o quê? Você não está contribuindo com aquilo que é só seu, que você tem para contribuir, que é necessário para o mundo. E para você descobrir. Certo? Então esse é o seu tesouro. E é um tesouro porque ninguém mais tem. E nem pode ter, porque é seu. Né? E o que acontece? A gente tem um tesouro, né? E se a gente mesmo não descobre qual é esse tesouro, né? Não reconhece, porque muitas pessoas têm vergonha do seu jeito de ser, não têm coragem de se expressar, né? Ou não querem fazer o mergulho na sua vida, nas suas lições. Então, enquanto você se nega a entrar em contato, a desenterrar esse tesouro, a descobrir ele, a valorizar ele, a reconhecer ele, ele vai continuar ali escondido dentro de você e vai fazer uma baita de uma falta no mundo. Tá me acompanhando? Coloca aqui no chat se você tá me acompanhando, preciso saber. Né? Tá fazendo sentido, gente? Se não tiver, também pode falar. Não concordo com nada que você falou aí. E a gente vai trocar ideia, tá? Então, o que você precisa para acessar isso dentro de você, né? Você precisa acessar esse lugar do self, da divindade em você, né? E precisa conhecer como é que essa divindade se expressa em você.
certo? Ou seja, a partir dessa conexão, de eu olhar para esse lugar, de eu ouvir o que é que tem para me dizer essa conexão, eu vou acessar o que é que vem dessa conexão. Qual é a verdade que eu sinto no meu coração? E que só eu posso reconhecer e legitimar, que não adianta eu esperar vir de fora. Não adianta eu esperar que alguém me ensine aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque essa é a minha parte. Certo? Então, é muito importante. A prática da meditação é fundamental para o acesso a essa divindade interna. Para eu ouvir realmente a voz que fala a partir, que fala do sentido, do significado das coisas para mim, do que eu percebo. Eu poder dar importância, dar relevância para isso, dar reconhecimento. Então isso começa comigo. Não adianta eu esperar reconhecimento, muito menos profissional, se eu mesma não valorizo aquilo que eu tenho, aquilo que vem do meu coração. Né? Então é necessário acessar esse self, esse eu superior, certo? E existem técnicas para isso, né? Dentro da psicologia transpessoal existem várias técnicas para isso. Quem faz a pós em psicologia transpessoal com a gente sabe disso, aprende, né? Essas técnicas que são... Isso é uma coisa interessante, assim, né? Que as técnicas da psicologia transpessoal, elas não são coisas para você reproduzir. Elas são para abrir acesso para você receber a sua verdade. Para você... Desculpa. Veio coisa no celular. Então, são formas de você se conectar com a fonte do conhecimento dentro de você, né? Com o seu terapeuta internalizado, com o seu mestre interior, com o seu self. E a partir dessa fonte, você receber toda a verdade que vem dessa fonte. Sabe? Então, ela é nesse sentido, tá? Agora, então assim, pela psicologia transpessoal, nós temos várias formas de conectar, né? E de receber esse acesso à forma, a forma genuína que esse self se expressa em cada uma de nós. Mas eu tenho uma dica já agora para você que tá aqui comigo, tá? Que é o seguinte, o self, né? Ou seja, essa divindade em você, simbolicamente, ele é a totalidade ou o ser, tá? Ele é um ser que... Três coisas. É um ser que sabe ele sabe o que é verdadeiramente importante na vida, tá? Então, é um ser que é fonte de sabedoria. A nossa sabedoria interior,
que reconhece o que é verdadeiramente importante na vida, tá? Então, o nosso self é um ser que sabe isso, né? É um ser que tudo pode, é aquele lugar em nós que se conecta com... É a divindade em nós, gente. A divindade em nós tudo pode, né? Grandes mestres espirituais fizeram milagres. E nós fazemos milagres o tempo inteiro, mas muitos deles, a grande maioria deles, nós não percebemos. Certo? Se você estiver atento, você vai ver que tudo, absolutamente tudo na sua vida é um milagre que você faz. Eu tenho várias outras lives que aprofundam nisso, mas enfim. Então, o self é um ser que sabe o que é verdadeiramente importante na vida. É um ser que tudo pode e é o ser que te nutre desde a infância. Então, é a consciência em você que atravessa toda a sua vida, desde a infância. Te conectando com o que é verdadeiramente significativo na vida, certo? Então, sabendo que esse ser te nutre desde a infância, tem uma forma de uma dica assim para você pegar alguns aspectos do seu self, que são o seguinte: quando você aqui chegou, né? Quando chegamos, crianças, ainda bastante conectadas com esse self, né? A consciência expandida, a pureza maior. Então, nessa época da infância, essa consciência do self, ela é mais presente. E então, se você puder rememorar nessa fase da sua vida, da infância, né? Aquele ou aquela que para você era super-herói ou super-heroína favorita, né? Muitas vezes o nosso super-herói ou super-heroína na fase de infância já era uma representação de muitas características do nosso próprio self. Já era representativo disso, tá? Porque, assim, não é por acaso que nós, quando crianças, gostávamos desse personagem, tá? Havia uma identificação. E essa identificação, muitas vezes, era pela sensação de semelhança com os superpoderes do seu próprio self. Com as características específicas que a divindade tem para se expressar em você. E aí você admira aquele super-herói, aquela super-heroína. Então, essa já é uma dica, sabe? Você pode, então, começar agora, né? A descobrir quais são essas características adormecidas. E você pode começar por aí, né? Se relembrando ou percebendo, ver qual é esse personagem fantástico que você
gostava e que vem aí agora para você na sua memória? Coloca aí no chat pra gente saber quais que são, qual ou quais que são esses personagens, né? E aí você começa, né, a perceber que existem características, valores seus junto com esse personagem que você já apreciava desde criança, né? Quando você começa então a se conectar com o seu self, né? Com aquilo que você tem de legado para trazer para esse mundão, né? Aí a questão passa a ser como desenvolver isso e aplicar na vida real, né? E para saber isso, assim, né? Como desenvolver, como aplicar isso, aí é necessário um mergulho na sua vida. Essa é a segunda coisa que eu falei aqui. A primeira era a de descobrir os seus superpoderes, né? E a segunda coisa é como é que a experiência da sua vida ativa os seus superpoderes, tá? Então, essa segunda parte, esse mergulho na sua vida, nas experiências da sua vida e entender como é que isso ativa os seus superpoderes, eu vou tratar disso na próxima live, tá? Para não ficar muito longo. A próxima live vai ser provavelmente no domingo, às 6 horas da tarde também. E vai ser continuidade, vai ser uma segunda parte dessa live, tá? E aí, assim, então, para quem tá assistindo essa ou que vai ver esse vídeo, né, no decorrer dessa semana, como um reprise, eu vou deixar uma tarefa até a próxima live, né? Que é a tarefa de você começar a observar essa conexão com o seu self. Começar a ver, né, essa região do coração em especial, tá? Que é a região da consciência sentida, né? É onde eu sei, onde eu posso acessar aquele que sabe o que é verdadeiramente importante na vida. Aquela região minha que tudo pode, que confia e tem fé e que sabe que tudo pode. E que te nutre desde a infância, tá? Então essas 3 características que são da conexão com o seu self, você vai começar a observar isso até a próxima live. Combinado? Procura lembrar, né, quais eram o seu personagem favorito na infância, quais as características, as qualidades desse personagem, o que isso tem a ver com a sua forma de ser, tá? E vai observando que características únicas você expressa dessa fonte que te nutre. Combinado? E aí na próxima live, domingo, às 6 horas da tarde, né, nós vamos ter a nossa segunda parte e falar de como é que a sua experiência de vida ativa os seus superpoderes para que você possa, a partir disso, tornar
único o que você oferece profissionalmente. Ter uma contribuição sem comparação e sem concorrência e se tornar autoridade naquilo que você oferece, ganhando prosperidade e abundância com isso. Combinado? Certo? Então é isso, gente, o que eu tinha por hoje. E nos vemos no domingo às 6. Beijo!